Bem-vindos, bem-vindas a todos ao Gibifari. Hoje a gente estreia o primeiríssimo Gibi Talk. O Gibifari tá aí chegando nos 50 episódios. Eu decidi fazer uma coisa diferente, uma coisa que, assim, reformulasse tudo que a gente já ouviu aí no Gibifari e a gente discutisse. Como o Gibifari começou com X-Men, eu falei, vou chamar um time poderástico, um time fascinante para falar de X-Men. Então, primeiramente, gostaria de introduzir o Alan. Fala aí, Alan. Pô, galera, muito bom estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre essa equipe de desajustados, estranhos, esquisitos, que todo mundo odeia, que tem um líder que é uma mente magnífica presa em uma cadeira de rodas. Ei, pera aí, essa não é a descrição da Patrulha do Destino? Bora falar de quadrinho, galera. Já começa na polêmica. E o segundo integrante, o sol da manhã quando se fala de X-Men. Tá aí, Vondeus. Fala aí, Vondeus. E aí, pessoal, prazer estar aqui no Gibify pela primeira vez com o Alan, com o Rodrigo. E vamos falar desses ursinhos carinhosos dos X-Men. Hoje vamos conversar sobre os primeiros quase 20 anos de X-Men e o que significou para o universo mutante. E detalhar talvez a mudança mais drástica da linha, seguindo a hermenêutica, que alguma coisa deve ser comparada em no mínimo 2 pontos. Dividimos a linha aqui em duas: a X-Men clássico, que vai até a criação de Stan Lee até o final do Roy Thomas, e depois com a Giant Size X-Men até o final da fase Byrne. A franquia dos X-Men, criada pelo escritor Stan Lee e pelo artista Jack Kirby, estreou em 1963 com X-Men número 1, publicado pela Marvel Comics. A série introduziu um grupo de mutantes liderados pelo Professor Xavier, o Professor X, que nasceu com habilidades sobre-humanas. Inicialmente a equipe era composta por Ciclope, Garota Marvel, Anjo, Fera e Homem de Gelo. Ao longo dos anos 60 e o início dos anos 70, os X-Men enfrentaram vários vilões, incluindo Magneto e a sua Irmandade de Mutantes, além de outros vilões como Vanisher, Unus, Lucifer, outros vilões convidados como Namor, aparições como os Vingadores e Banshee, e também um cara que mora no meu coração até hoje, que é o Khazar. Aí está, Wolverine. O favorito do professor está com medo. Quando quiser, bonitão. Nada disso, Wolverine. Temos um trabalho a fazer antes. Eu vou aonde eu quiser. Fala aí, Vondeus. O que você lembra dos primeiros anos de Jack Kirby e Stan Lee nos X-Men? Bom, lembrar eu não lembro bem porque eu não era nascido, né? Mas a primeira vez que eu li essa fase, eu já conhecia os X-Men primeiro pela fase do John Romita Jr., depois eu fui meio de trás para frente, pegando a fase do Cochran e do Byrne, e quando eu descobri a primeira edição mesmo, eu li em Heróis da TV, número 100 da Editora Abril, que foi a primeira vez que saiu a X-Men 1 no Brasil. Então eu li, tinha um texto introdutório falando qual que era a origem do nome X-Men, por que o Professor X era daquele jeito, as diferenças que tinham entre a fase atual e esse início. Depois eu fui ler a continuação só naquelas Classic X-Men da Editora Abril também. Então, quando eu vi a primeira vez, eu sabia que tinha sido cancelado por poucas vendas e a revolução mesmo veio depois com o Classic em 75. Só que o começo, assim, eu gostei. Eu achei interessante a forma que as histórias eram contadas, mas quando saiu nessa Classic X-Men, tinha um contraste grande de você ler a fase da segunda Gênese e logo depois, na mesma revista, você lê uma história antiga, tipo o surgimento do Fanático, da Irmandade de Mutantes. Então, eu entendi mais ou menos por que teve esse cancelamento na época, porque a gente vê que era uma coisa que não era, se excluindo a parte datada das histórias dos anos 60, eu já tinha lido o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, todas essas outras equipes dos anos 60, e você via que era um texto do Stan Lee mais cansado, e a arte do Jack Kirby também estava mais
meio preguiçosos, assim, não Uhum. tinha umas cenas de muito impacto. Então eu vi que aquilo ali era mais um título para encher, cumprir tabela ali nessa parte da Marvel. E depois que eu vi a parte do mais para frente, depois a gente chega nessa do Roy Thomas, que eu passei a me interessar de novo. Então eu achei esse início criativo, né, por trazer muitos personagens novos e alguns conceitos que foram completamente retconeados depois, né? A gente vê que praticamente tudo que apareceu nessa época teve um retcon depois. A chegada do Dadin, o conhecimento do professor Xavier sobre o passado dos outros mutantes, tudo teve um leve retcon, assim. Então, aquilo ali é uma base histórica, mas eu não considero, assim, o creme de la creme dos mutantes. O Alan acha. Até porque, cara, nessa época, as histórias eram, se a gente for levar pra ler com a cabeça de hoje, tu vai ver que as histórias eram até um pouco bobinhas, né? Os temas não eram tão afiados, né, quanto a gente imaginava que fossem. O bacana dessa época aí é que, na verdade, verdadeiro, o Stan Lee tava com preguiça, né, de criar mais história de origem para um ou outro super-herói. Então a ideia da cabeça dele era, pô, vou criar aqui um mutante. Pronto, já nasceu assim, eu não preciso mais ficar criando origem para um, origem para o outro. O cara já nasce com poder mutante e já tá resolvida a origem. Isso foi uma das ideias que na época, agora, depois de mais velho, é que a gente vai ficar sabendo como é que isso surgiu, né, cara? Agora, eu falei que a história é bobinha, mas a gente tá falando de 60 anos pra trás, né, cara? Até que as histórias eram, sim, mesmo inovadoras, né? Tinha uma boa dose de ação e aventura. Se você lê hoje como histórico, do jeito que o Von Deus falou, tu libera... Tu tá lendo o que tem de X-Men atualmente, mas tu quer saber lá nas origens, você vai ler. Tu vai ver ali que vai ter muita história que foi baseada naqueles livros pulp da época lá, onde o pessoal tava tudo virando pra ficção, tudo era bomba atômica, né? Guerra Fria. Então você vai ver que tem muito disso nas histórias ali, e daí que veio o surgimento do X-Men. Mas eu só li bem depois também. Eu comecei a ler quadrinhos do X-Men daquele jeito, né? Igual pegar série na Rede Globo, se perdendo episódio. Eu li um quadrinho e tá, até terminou. Quando eu conseguia pegar um outro quadrinho, já não tinha mais nada a ver aquela história, eu inventava o final e seguia o Mas acho barco. que isso define a maioria dos leitores de X-Men aqui no Brasil, né? Sempre voltando, né? Sempre indo descobrir qual que foi essa origem depois de ter lido Segunda Gênesis, né? A fase do Jim Lee, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Mas eu acho legal a gente ver que nesse começo, assim, não tinha um compromisso tanto com cronologia ou com as origens dos personagens. Era tudo. O capacete do Magneto cada hora fazia uma coisa, o poder dele cada hora era de um jeito. Você não tinha um padrão que hoje em dia as pessoas olham assim, nossa, era tão ruim, era tudo. Olha quanta coisa errada. Mas não é que era errado, né? Eles estavam descobrindo eles mesmos fazendo na hora, na prática, assim. Então, a gente não pode chegar com um olhar dos anos, sei lá, 2000 ou até dos anos 90 mesmo, que já estava tudo bem estabelecido, cada um tinha sua personalidade própria, cada um já tinha seus poderes definidos, e chegar lá e começar a apontar o dedo, assim, porque o próprio Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e Hulk, todo mundo nessa época não tinha nada estabelecido de uma forma que você fosse pegar assim, é isso e vai ser isso para sempre, já decidir o futuro do personagem daqui a 50 anos. Era tudo sendo jogado e uma hora ou outra, chegou mais pra frente, o Roy Thomas mudou alguma coisa, depois chegou o Claremont, transformou tudo. A gente acha que o Magneto sempre foi o judeu que sofreu em Auschwitz. Não, até 78, mais ou menos, até 82, não existia Magneto judeu. Ele era só um antagonista dos X-Men. Então, a gente tem que ter esse olhar histórico e entender que aquelas histórias ali eram aquilo ali por pura diversão de criança de 6 a 10 anos. Não tinha nenhum adulto lendo em 1964, Eu 5. acho que a palavra seria descompromissada, histórias descompromissadas, né? Sim, infantis, né? Elas eram infantis porque eram feitas para um público infantil. Então, você não pode chegar tentando explicar, falar, ele errou aqui na explicação da radiação tal, da bomba atômica. Tinha esse compromisso todo. Era uma coisa para criança ler e aprender, né? Tipo, tinha muito texto porque era um texto escrito para criança aprender vocabulário novo. Eu lembro de um cara falando assim que com 20, 25 anos ele descobriu o que era Uncanny. Nunca tinha ouvido a palavra Uncanny antes na vida, assim. Então, o Stan Lee estava ajudando também o vocabulário das pessoas. E também a narrativa, né? A gente nota que é uma narrativa super matinê, né? Eu peguei essas Epic Collection que saiu na gringa, né?
E eu lendo, na minha cabeça, a voz é que nem narrador de filme antigo, né? Tipo, e agora o Vanisher ataca a prefeitura, exigindo R$ 1 milhão, porque é um sentimento bem tranquilinho, né? Umas aventurinhas, eu acho que eu diria. E também, assim, a gente falou um pouco, né, dessa diferença discrepante que tem, mas ainda acho que vale ainda as menções que, né, tem conceitos que são lembrados até hoje, né? A ideia do sentinela, né, para começar, é o vilão até hoje. E foi posto lá, acho que na edição 12, 14. 14, 15. Eu acho interessante que essa edição do Sentinela, das 14 e 15, que deve ter saído o quê? Em 65 quase, né? Porque a revista era bimestral no começo. Foi a primeira vez que teve realmente a gente vendo os mutantes sofrendo preconceito, né? Porque até lá eles eram heróis. Aquela primeira história contra o Magneto, eles são chamados ali como defensores, como se fossem os Vingadores adolescentes, assim, até a gente chegar nessa história do Sentinelas, do Bolívar Trask, que a gente viu eles sendo tratados como um ser inferior pelos seres humanos. Então a gente vê que nem no primeiro e segundo ano assim, não tinha esse conceito que hoje é tão amplo de preconceito e temidos e odiados por aqueles que juraram proteger. Até porque a gente tinha na mesma época, né, o Quarteto Fantástico tinha poderes, né, e eles eram astros idolatrados pelo pessoal, né, dentro das histórias. Não faria muito sentido, já de cara, sem buscar uma pauta, um momento no mundo em que desse para encaixar as histórias do X-Men, porque como é que você ia explicar a galera ter medo dos poderes do X-Men, igual que é hoje, e não ter medo do pessoal do Quarteto Fantástico? Não fazia muito sentido. Então acho que naquela época caía bem, né? Esse tipo de narrativa, e aos poucos a revista foi se ajustando e foi caminhando agora para essa representatividade de minorias, que eu acho que cai muito bem, mas naquela época, no início, realmente não existia. E eu gostaria de fazer um último comentário, então, dessa fase clássica, né? Que é assim, o adeus da fase clássica, né? Quando entra o. Eu sou um fanboy do Roy Thomas, assim, de carteirinha, adoro esse cara. E também daí, junto com outra lenda, né? Que era o Neil Adams, eles que fecham, né? A edição 65, 69 ali, que termina, né? X-Men. 66. 66. Né? E eles que fecham. Eu, claro, obviamente, amo essa parte, porque eles puxam, assim, uma ficção científica quase que desenfreada. Eu já ouvi gente falando que eles estavam tocando foda-se mesmo, tentando qualquer coisa, porque sabia que a revista ia ser cancelada. Eu não discordo, mas também não concordo totalmente com isso, porque eu gosto muito daquele ritmo. Era assim, acabou de ter uma aventura, o Alex precisa de cuidados médicos, e esse médico é um vampiro dinossauro que leva eles para a Terra Selvagem. Então, assim, pena que a revista foi cancelada, mas essa última parte eu acho que a gente chamou de Crepúsculo dos Mutantes aqui no Brasil, né? Eu gosto muito. Saiu. Essa parte eu acho que eu vi o Roy Thomas falando uma vez que ele escrevia cada edição sem saber o que ia ter na próxima. Então ele fazia, criava um gancho na última página para a próxima ele ter uma ideia e escrever e deixar o Neil Adams ali experimentar ao máximo, né? Porque o Neil Adams também só entrou porque ele falou assim, eu quero pegar o título que menos vende para eu poder fazer o que eu quiser. E o título que menos vende na época, por coincidência, era os X-Men. Então, ele já chegou. Mas o Roy Thomas, ele entrou na edição 19 da revista, escreveu até a 45, 48, depois teve um intervalo e depois voltou na 54, 55. Então, essa boa parte do meio dos X-Men, onde contou as origens dos personagens, teve uma época que saía um pedaço de uma história e a outra metade da revista era a origem do Ciclope, a origem do Homem de Gelo, a origem do Fera. Cada hora era a origem. Então, foi o Roy Thomas que desenvolveu muito o background de cada personagem, para a gente chegar nessa era do Neil Adams ali, ele poder só extravasar a criatividade nas histórias, né? Então, eu acho que tem esse diferencial, assim, porque é muito diferente. A gente vê aquele tipo de arte
Eu acho que até hoje, aquela arte do Neil Adams de 1968, ela é muito à frente do que a gente lê hoje, assim. A gente vê muita arte de revista hoje em dia que não tem aquele dinamismo todo, aquela ação, aqueles ângulos de câmera tão diferenciados, igual o Neil Adams fazia. E essa eu também li a primeira vez na Capitão América 95, 96, que saiu na editora Abril, que a Capitão América estava com baixas vendas também, e a Abril jogou X-Men ali para alavancar as vendas. E pegaram justamente essa história como clássicos dos X-Men do passado, e saiu essa história do Sentinelas contra os X-Men. Então é uma história bem avançada para a época, e é avançada para qualquer época, assim, eu acho, se você for pegar para ler separadamente, você não fala que aquilo ali é dos anos 60. E essa reformulação aí que o Roy Thomas fez, cara, a gente deve um pouquinho também ao Kirby, né? Que lá nas histórias iniciais, eu acho que a galera tira referência até hoje, né? A gente pode falar o que quiser, mas o design de personagem dele era bom demais, cara. O cara era icônico. Eu não sei a opinião de vocês, cara, mas em meio a tanta polêmica que a gente vê por aí sobre quem criou os personagens lá nos primórdios da Marvel, eu acho que no caso dos X-Men é a única história que fica bem definida a participação do Kirby, né? Se não me engano, não sei nem se esse é o único caso da Marvel em que o Stan Lee não deu uma de Maurício de Souza e dizer que ele que criava tudo, ele que assinava tudo, né, cara? Então eu acho que eu tenho um carinho por essa fase justamente por isso, porque é um dos pontos em que a gente vê bastante a mão do Kirby ali, até que depois o Roy Thomas e o Neil Adams vieram e criaram em cima disso que ele deixou. Não sei se vocês concordam com essa afirmação. Não, com certeza, eu acho legal que muitas coisas que o Jack Kirby criou ali nas primeiras edições mesmo, os uniformes da Feiticeira Escarlate, do Mercúrio, do Magneto, Fanático, Mesmero, tudo ficou. Hoje em dia tem umas alterações, mas é basicamente a mesma coisa. Você vê que o uniforme do Fanático, da edição 11 até a edição, sei lá, 500, que ele mudou, depois acho que mudou só no ano 2000 depois, assim, e ficou exatamente a mesma coisa, o mesmo esquema de cores, o mesmo esquema de visual, assim, do capacete, o físico dele. Você vê que é a mesma coisa do Magneto, da Irmandade de Mutantes, dos Sentinelas também, muita coisa, muito pouca coisa mudou. Você vê que tá tudo ali na gênese da criação do visual, ainda é a mesma dessa época, e até hoje não morreu. Se hoje em dia o Magneto voltar para o uniforme original, os Sentinelas voltarem a ter aquele mesmo esquema original, você não vai sentir tanta diferença quanto alguns outros personagens que mudaram bem mais assim ao longo do tempo. Só um detalhe, Rodrigo. Podia falar que nessa edição, acho que foi a 59 ou 60 dos X-Men, que é quando o Ciclope convence os Sentinelas que o Sol era era a fonte de mutação dos seres humanos. Esse ponto específico do roteiro foi o Chris Claremont que sugeriu para o Roy Thomas colocar na história, porque ele não sabia como que ia acabar, como ia derrotar os Sentinelas, e o Chris Claremont era assistente de edição ali na época. Ele chegou e falou assim: você pode falar que o Sol é a fonte de mutação. Como tinha estudos na época falando que o Sol trazia mutação e tal. Aí ele jogou essa ideia e todos os Sentinelas voam para o Sol e são tipo destruídos no final dessa edição, acho que é 59 mesmo. E isso foi a primeira intervenção do Chris Claremont dentro dos X-Men. Depois ele foi só lá na Giant Size mesmo. E muita gente comenta, Rodrigo, que seria um plot meio bobo. Ah, não, convenceu os caras foram em direção ao Sol e se destruíram. Mas se você vê dentro desse contexto aí que o Von Deus passou, em que começava os estudos de que a radiação solar dava câncer, alterava as células, e o Claremont pensando nisso, foi uma saída simples, já que eles não sabiam como ia terminar, como que ia destruir os Sentinelas, que eu acho bem bacana. Muita gente critica por ser uma simplista demais. Convenceu e eles foram em direção ao Sol e se destruíram. Mas eu acho genial por conta do contexto da época e dessa primeira interferência do Chris Claremont nas histórias. Acho poético. Mas eu lembro quando eu li. Não, quando eu li isso, eu falei assim, é muito racional, né? Você convencer pela razão. Ele não enganou os Sentinelas. Ele falou um fato científico real que, dentro da cabeça de um robô, uma inteligência artificial que vai só pela lógica mesmo, você dá para convencer
É igual você tenta convencer um computador de que dois fatos distintos levam à mesma coisa, o computador vai aceitar como realidade porque aquilo ali tem uma lógica racional. Então foi o que o Clarence fez, usou a razão para criar o desfecho da história. Cara, e agora você melhorou muito mais ainda esse plot da história pra mim, porque a gente pode ver hoje que as inteligências artificiais agem desse jeito mesmo. A Sim, gente fica achando que elas vão se multiplicar e vão ser inteligentes. Nada, se você conseguir convencer ela de uma forma lógica de um certo assunto, ela vai seguir aquilo ali sem pestanejar, porque pra ela é lógico. Bom Deus, muito obrigado, cara, melhorou muito a história pra mim. Olha aí valeu. o que os caras estão falando. Coisa de 69, os caras estão extrapolando o conceito para 2024. É para isso que eu criei esse podcast. Eu O sabia próximo. dessa parada aí da interferência do Claremont. Eu sabia que ele tinha dedo na Giant Size, mas dessa aí do Sentinel eu não sabia. Ele era assistente do Roy Thomas aí. na época e ele ficava ali na sala, né? Tipo, via as artes originais quando ficava pronta, ele lia, ele respondia carta dessa época, dessa época também. Então ele estava por dentro do que estava rolando. Você não me ouviu, animal. Que há, grandalhão? O cara de lobo é um mutante. Saia da minha casa. Não queremos gente da sua laia aqui. Por que não volta para o show de horrores? Eu vou pra onde eu quiser. Não vou permitir que jogue sua vida fora. Volte aqui. Eu vou aonde quiser. Desculpe, mas dessa vez não, fofura. Em 1975, a franquia passou por uma revitalização significativa com o lançamento de Giant Size X-Men 1, escrito por Len Wein, ilustrada por Dave Cockrum. Isso introduziu uma nova equipe internacional de mutantes, incluindo Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus, Solaris, Pássaro Trovejante e Banshee, ao lado do membro já existente Ciclope. Essa nova equipe, liderada por Ciclope, deu a nova vida à série e expandiu seu escopo além do elenco original. Sob a direção criativa do escritor Chris Claremont, os quadrinhos do X-Men prosperaram no final dos anos 70 e início dos anos 80, e a passagem de Claremont incluiu histórias icônicas, como a Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido, que desenvolveram ainda mais os personagens e exploraram temas complexos. Durante esse período, os X-Men se tornaram uma das franquias mais populares da Marvel, gerando inúmeros spin-offs e adaptações em várias mídias. Diz aí, Alan, Cockrum ou Byrne? Por favor, Rodrigo, agora tu me apertou, cara. Meu velho, sei lá se eu consigo escolher qual dos dois pra mim é o melhor. Eu sou bem suspeito pra falar nesse caso aí, desse embate, que eu sempre levo em conta os estilos diferentes, né? Que cada um contribuiu um pouquinho pro X-Men. Tipo assim, o Cockrum, ele tinha aquele estilo dele que era um pouquinho mais detalhado, expressivo, o foco dele na anatomia, nos figurinos mais elaborados, né? E o John Byrne tinha aquele estilo mais clean, mais poderoso, e o foco dele era naquela narrativa dinâmica, nos layouts. Então, cara, eu não sei muito bem quem que vou escolher dos dois, porque, pô, eu posso votar no Cockrum porque ele trouxe um monte de personagem icônico, né? Tu já citou vários deles aí, revitalizou a equipe, trouxe aquele visual mais bacana, mas e o Byrne, né, cara? Que ele trouxe ainda um visual muito mais moderno e acabou tornando o Wolverine um dos personagens mais populares da Marvel, né, cara? Então, tá bom, eu vou de Byrne nesse caso, cara. Voto no Byrne porque apesar do Cockrum ter feito muita coisa pelos X-Men, eu gosto muito da arte do Byrne e sou muito fã do Wolverine. Podem falar o que quiser, tá, cara? Então, depende da preferência de cada um. Eu acho que a galera, pro Cockrum, a galera que gosta mais do estilo clássico, mais detalhado, vai nele. E quem gosta do Byrne, ele é perfeito para quem tá querendo ler uma história com uma narrativa mais dinâmica e moderna e cheia de Wolverine. E você, bom Deus, por que você tem uma foto do Byrne no seu quarto? Bom, eu gosto muito do Byrne, acho que como artista mesmo, se for ver as qualidades técnicas de arte, eu acho o Byrne um pouco superior, assim, mas o próprio Byrne, se ele fosse escolher, ele preferia o Cockrum, porque toda a criação da parte estética de personagem, de visual, para criar toda aquela guarda imperial Shi'ar, os piratas siderais, os próprios uniformes dos X-Men da segunda Gênese, aquilo ali, a da Fênix, da própria ninhada depois, mais pra frente, quando ele volta,
tudo é tirado da cabeça do Dave Cockrum. A mística, a cena, é tudo da cabeça dele, assim. Então, eu acho que o Byrne, se não tivesse a base do visual, de design do Dave Cockrum, talvez não teria sido tão icônica o que ele desenhou depois. Mas se você for comparar só a arte pela arte mesmo, não sei se vocês já viram o lápis sem a arte final do Terry Austin dessa época, cara, é uma coisa impressionante, assim, e ele fazer, tipo, 2, 3 páginas daquela por dia, é impressionante você ver a quantidade de detalhe. Ele fazia preenchimento de preto, que normalmente artista faz só um xizinho, assim, para depois o nanquim vir pintando tudo. Ele preenchia com lápis inteiro, assim, então o cara era uma máquina de desenhar, literalmente, assim. Só que aí não sei se a gente vai entrar mais nessa questão mais pra frente, eu já acho que ele nos roteiros, assim, hoje em dia, lendo o X-Men Elsie Wayne, que ele faz sozinho lá fazia até o ano retrasado nos Estados Unidos, eu acho que se fosse ao contrário, os X-Men ficassem com o Byrne e o Claremont fosse pro Quarteto Fantástico, eu não sei se a gente teria um quarteto tão bom, nem uns X-Men tão icônicos igual a gente tem hoje. Falou tudo, Rondeus, exatamente isso, cara. Brincadeira à parte aí nessa escolha entre um e outro, tu explicou bem exatamente o que eu penso, né? Tudo depende dessa preferência realmente pessoal, né, cara? Cockrum, eu acho que realmente em matéria de criatividade trouxe coisa demais pro X-Men, né? E os dois influenciaram as gerações de artistas de quadrinho bem que vieram depois dele pra caramba. Então, tuas considerações foram perfeitas aí e acho que eles estavam no lugar certo e na hora certa, cada um com a sua equipe de heróis para trabalhar, tanto que tá sacramentado. A gente vê hoje em dia, né, que eles eram ideais para cada equipe que cada um trabalhou. Uhum. E você, Rodrigo, qual que você prefere? Eu amo o Byrne de paixão, mas Cockrum pra mim é nível Deus Galáctico. A virada de página desse cara pra mim é surreal, assim. Você pega aí até artista da contemporânea aí, que nem, sei lá, Danilo Beirute, nosso brasileiro aí. Você vai ver a virada de página do Danilo Beirute, é puro Dave Cockrum, assim, que ensinou lá atrás, cara. É inacreditável. Mas você sentiu diferença? Eu acho que eu senti muita. Eu gostava muito do Cockrum nesse começo, assim. Eu achava a arte mais pesada, mais densa, assim. E depois, quando ele voltou na 146, 47, logo depois que o Byrne saiu, eu já achei a arte dele bem mais desleixada. Não era que era desleixada, parecia que estava mais cansado de desenhar, assim. Não era igual no começo, que você via as expressões faciais, tinha mais impacto, assim, e depois ficou uns traços mais limpos, mas só focando no Mas o narrativo mesmo. concept eu acho que eu continuo assim, criativo da mesma maneira, você não acha? Sim, a binária, a criação do uniforme da binária, ele acho que pra mim é um dos melhores uniformes de super-herói de todos os tempos, assim. Acho que o uniforme dela, o visual dela, os poderes, perfeitos, assim. Só que eu acho que a arte dentro da revista, assim, eu achei que perdeu um pouco. Eu também acho que eu vou concordar. É que eu fico sempre fascinado com as baleias espaciais, sabe? Não, é maneiro isso, maneiro. Os pontuais é muito maneiro, né, cara? Mas também tem essa questão dos prazos, né, creio eu, porque antigamente era bimestral, bem espaçado, e nessa época eu acho que o pau já tava atorando, era lançamento em cima de lançamento, né, cara? Vamos tirar o gibi do cancelamento, então realmente dá pra entender que às vezes o cara corre mais na arte, fica um pouco mais preguiçoso lá na frente, né? Mas então, eu comecei esse papo para falar dos desenhistas, porque tem assim, a mudança de arte assim, clara e evidente, mas ela vem carregada assim até de um contexto histórico, né? Passou 6 anos sem uma galera desenhar X-Men periodicamente, né? Então a gente tem um relaunch que já precisava dessa mudança estética. Então já representa essa mudança estética. Mas também eu queria daí falar, claro, de Chris Claremont, né? Que a gente já deu uma pincelada aqui, já da diferença dele. Mas assim, vou citar James Gunn. Foi diretor de Guardiões da Galáxia, agora o chefão aí do DCU, e uma vez ele disse: Chris Claremont não mudou só o X-Men para sempre, mas mudou toda uma historiografia de gibi para sempre nos anos 80. O que vocês acham disso? Alan? Cara, realmente a gente nota, né, cara, que no decorrer das décadas, quando foram passando, a gente vê que o mundo passa por mudança
e dentro dos gibis a gente consegue ver essa reflexão, né? Então eu concordo, cara, eu concordo que hoje em dia, passando dos anos 60 para os anos 70, né? Nos anos 60 era aquela história mais clássica, né? Nos anos 70 a gente passou a ter histórias mais complexas, e com a chegada do Claremont a gente começa a enxergar a cronologia, né? Esse não é mais aquele gancho que ficava no final da história para pensar na próxima. Já tinha as ideias inteiras montadas na cabeça do Claremont, em que ele ia largando várias pistas durante os seus roteiros ali e que trouxeram o X-Men até agora, cara. Eu acho que a mudança, além do contexto da época, você ter um cara com esse tipo de ideia trouxe, ali alavancou de vez os quadrinhos do X-Men, na minha opinião. Oh, Deus. Eu concordo com o Alan. Eu acho que o que o Claremont conseguiu trazer com esse estilo dele de pensar a longo prazo e saber que poderia estar lá no final desse longo prazo, deu a ele tipo liberdade para ele ir incrementando buracos que faltavam assim, na vida de cada personagem. Agora a Panini está lançando esse Clássicos X-Men em ônibus. Aquelas histórias ali, elas são um complemento sem igual assim para a mitologia e para a cronologia de cada um dos personagens. A gente que leu Uncanny X-Men 94 e 95, que era ali o retorno com o Conde Nefária, e o Pássaro Trovejante morrendo, você vê que na 96 a história seguiu em frente, nem um funeral, ninguém reclamou ninguém foi velar o Pássaro Trovejante. Então, acho que número 3 da Classic X-Men, tem o funeral do Pássaro Trovejante, tem toda uma história dele sofrendo. Ele tem uma conversa dele com a Tempestade, a Tempestade regando as plantas assim. A gente vê a angústia dele não poder se mostrar poderoso no meio de um cara que se transformava em metal, no que soltava raio pelos olhos, e a mulher que controlava os elementos. Ele era só um cara com sentidos mais aguçados e forte. Então, a gente vê a angústia e como que aquela história levou a sede de vingança do irmão dele, do James Proudstar, que veio se tornar uma parte depois. Então, é uma história curta, pequena, feita depois, mas que se passa nessa época, e o Claremont só pôde fazer isso porque ele escreveu essa história em 75, e lá em 86, 11 anos depois, ele ainda estava nos X-Men. Então, ele pôde fazer uma cronologia retroativa para depois contar uma história lá em 84, tipo, explicando como que o irmão do Pássaro Trovejante se vestiu com as roupas dele e foi vingar dos X-Men. Então a gente vê que ele tinha esse tato para entender o caminhar da vida, assim. É igual a gente, eu vou arrumar um emprego e com esse emprego vou pensar em viajar nas férias do ano que vem. Era o que ele fazia, ele tinha um planejamento, fazia o que precisava para chegar num ponto futuro e realizar aquilo que ele tinha. O que ele fez com o John Byrne, a gente sente que é muito mais muito mais ação e aventura num ponto de adrenalina pura, assim, de vamos lá, que vai acontecer, agora a gente vai para o espaço, agora a gente vai para lutar no Japão, depois na Terra Selvagem, depois não sei aonde, e é uma história atrás da outra encavalada que até os próprios personagens, depois que o Byrne foi embora, eles falam assim, só agora eu pude parar para fazer alguma coisa, para ir no cinema, para ir no teatro. O Noturno tá com a Amanda Seyfried, só agora, depois de tantos tempos, que a gente conseguiu dar uma volta e jantar juntos. Então era aquilo que estava travando o Claremont de desenvolver os personagens e a relação entre eles era a nitroglicerina pura que o Byrne colocou no começo. E essa nitro acabou alimentando, né, cara? Tanto que a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida nenhuma aqui, eu acho que, salvo se eu estiver muito enganado, cara, foi a partir daí que o X-Men se tornou campeão de vendas lá na Marvel, né, cara? E a galera da crítica começou a gostar do gibi, começou a falar bem. A partir desse momento passou a ser o grupo mais queridinho lá da Marvel. Não sei se estou certo ou estou errado. Não, é mesmo, porque o Claremont comenta que nesse finalzinho assim da saga de Proteus pra frente, ali mais ou menos, era ele com a Uncanny e o Frank Miller com o Demolidor, os dois ficavam competindo quem que era o primeiro lugar a cada mês.
Então ele tava, os dois, o Barney e o Clarence estavam competindo com Klaus Jensen e Frank Miller lá para ver quem que fazia a história mais chamativa, assim. Então por isso que tinha essa questão de muita aventura, muita coisa e muita coisa acontecendo e mortes e novos personagens e tal. Era tudo para ver quem chamava mais atenção. E quem teve sorte de ler isso tudo foram os leitores Não só mesmo. da Marvel, né? Acho que do contexto geral de gibi dos anos 80, o X-Men tava ganhando. Sim, de todo mundo, é. A DC só o Marvel Wolfman com o George Pérez ali nos Titãs fazia alguma coisa, mas mesmo assim acho que não chegava no mesmo patamar. Tanto que a DC tentava fazer, cara, lá com a Liga da Justiça, tentar emplacar a mesma coisa, uma história, um grupo, e nessa época aí não tinha pra ninguém, cara. A DC não conseguia bater em número de vendas, não conseguia emplacar da forma que a dupla Claremont e Byrne emplacaram os X-Men lá na Marvel. Então, por aí a gente vê que essa simbiose aí, e mesmo depois eles se dividindo, cada um indo para um lado, deixou frutos que a gente está vendo até hoje aí nos quadrinhos. Se tornaram tipo um ponto base para qualquer leitor de X-Men falar assim, essa história eu posso mostrar para qualquer um que é uma história boa, assim. Mas eu lembrei de uma entrevista muito engraçada que o Claremont deu na própria Marvel, assim, que no canal de YouTube da Marvel tinha. Eu não lembro o que estava comemorando. Ah, lembrei. Aquele Chris Claremont Special Paragon. Que o Claremont escreveu uma história que era um prelúdio para Dias de Futuro Esquecido, que ficou como Uncanny X-Men 140.5, assim. E ele perguntou, o repórter perguntou para o Claremont como que era essa divisão de trabalho no roteiro entre o Claremont e o Byrne. Que ele respondeu mais ou menos assim, que era o Byrne fazia um monte de coisa, fazia um monte de anotação e criava várias coisas, e a função dele era, tipo, desfazer tudo que o Byrne fazia. É por isso que saíam essas histórias tão boas, assim. Aí ficava essa disputa, né? Ele deixava lá os anotações. Imagina a felicidade, cara, que o Bernie ranzinza daquele jeito. Como é que ele chegava putaço no dia seguinte e reclamando, dizendo que ia embora e depois voltava pra continuar. Ele saiu por uma bobeira, né? Ele saiu porque ele desenhou aquela página da 139, que é o Colosso arrancando uma raiz de árvore do solo, e o Bunny desenhou como se fosse uma coisa bem simples, assim, um cara super forte, vou só tirar a raiz aqui, e o texto do Claremont do lado tá falando assim, ele fazendo um esforço tremendo do seu coração, tirando a árvore. Tá, ele ficou revoltado. É um motivo bobo, né? Mas com certeza tinha coisa para trás ali que ele deve ter achado fantástico e o Claremont foi lá e mudou. Então isso foi só a gota d'água, assim, para ele sair fora. Mas aí Dias do Futuro Esquecido e aquela história da Kitty já estavam pré-programadas, já prontas para ele fazer. Mas devia ser briga o tempo todo, né? Imagino que é tipo marido e mulher brigando para quem vai fazer o que dentro de casa. Mas o Bernie coleciona separamentos, né, cara? Todo lugar que ele vai, ele separa um casamento com alguém. Arrumou briga em todos os títulos que ele foi, né? Não tem um que ele saiu de boa, assim. Eu acho que chegou uma época que ele meio que ficava até procurando. Putz, eu tô muito tempo aqui, eu vou ver o que eu posso fazer aqui pra arrumar uma treta. É a cara dele isso. Então, gente, chegamos à conclusão que X-Men ele vem mudando desde as suas primeiras aparições. Já nas primeiras edições, X-Men trocou de uniforme. Ninguém tinha um uniforme semelhante ao que era inicial. Isso pode ser pautado como feeling de X-Men. Toda hora X-Men está mudando, seja de equipe, seja o lugar da sede que eles estão. E, inclusive, enquanto estamos falando, X-Men está passando por uma reformulação agora, exatamente hoje. A Era de Krakoa está terminando e vamos entrar em uma nova fase. Então gostaria de saber de vocês, meus convidados. Vocês acham que X-Men muda junto com a sociedade ou o X-Men ele pauta o que a sociedade vai se tornar? Bom Deus, começa aí. Uma pergunta complexa essa, né? Mas eu acho que os X-Men podem ser, hoje em dia, depois que o Claremont entrou, principalmente assim, eles são um reflexo de uma pauta social, assim. Sempre teve isso meio embutido assim, no começo, mas não era explícito. E quando o Claremont começou a usar como uma representação das fraquezas que as minorias sentiam, assim, dos diferentes sentiam, né? Porque o Claremont, uma vez, ele falou que foi parado na rua, numa convenção que ele estava, assim, que ele estava do lado de fora, que chegou um casal que era de ciganos, assim, não era
nenhuma minoria racial, de gênero, de classe, de nada. Eram ciganos que liam X-Men e falaram para ele assim que eles se viam representados em todos aqueles preconceitos que os X-Men sentiam nas histórias. Então você pode aplicar para cigano, para classe social, para homofobia, para racismo, para qualquer coisa que encaixa. Você consegue se ver dentro de, por exemplo, eu não sou nenhum excluído social, assim, e eu me via em vários personagens, em várias situações, assim, que tinha ali, e isso não me faz, tipo, desmerecer a história, ou então sobrepujar a história em cima de outras coisas, porque é uma representação, pode ser uma metáfora para 1 milhão de coisas. O Hickman mudou essa metáfora em Krakoa, que a metáfora sempre foi dos perseguidos e odiados. E essa metáfora, hoje em dia, ela está um pouco... Não é que está ultrapassada, porque ainda existe, assim. Mas hoje em dia a gente vê que as minorias, as classes mais discriminadas, elas podem falar, elas podem ser o ponto-chave, o ponto focal assim, das conversas. A gente pode não tratar as minorias como minorias e dar voz a elas, que foi o que o Hickman fez. Ele deu a voz aos mutantes, toma aí um país, toma aí um papel na diplomacia mundial, toma aí uma história para vocês serem os protagonistas, não serem mais os fugitivos, os que sofrem e tal. Então, a metáfora mudou, mas a essência da metáfora é a mesma. É uma representação social de algo que as minorias sofrem, estão sofrendo e com certeza vão sofrer com o passar dos anos, a menos que, sei lá, a gente chegue numa era de aquários e tudo melhore 100%. Mas eu acho que isso sempre vai continuar existindo, assim, vai sempre existir os perseguidos, os oprimidos e os opressores. A metáfora, ela geralmente dá para dar uma mexida nessa metáfora, né? Eu lembro do Bendis, com a Dinastia M, onde não era mais a minoria, né? Era um grupo em extinção. E as sentinelas estavam protegendo os mutantes, né? Então, de tempos em tempos, né, aproveitando esse tema de mudança dentro dos X-Men, alguém tenta dar uma mexida nessa própria metáfora, né, que é o core do X-Men, né, e transforma em outra coisa super diferentona. Eu sei que isso desperta uma certa raiva em certos leitores, assim, mas também a gente já se provou uma coisa até passageira, né? O status quo geralmente volta, né, para os X-Men. E você, Alan, o que acha dessa mutação dentro dos mutantes? Cara, o Von Deus falou muito bem, cara. Fica até difícil eu tentar complementar. Eu vou tentar só expandir um pouco mais, porque eu concordo 100% com o que ele falou aqui. A gente pode ver que, em muitos aspectos, os X-Men aí podem ser vistos como um reflexo da sociedade mesmo, cara. Lá no início, aquela luta dos mutantes pela aceitação, pela igualdade, espelha exatamente os desafios enfrentados pelas minorias em diferentes momentos da história. Então o Von Deus pontuou muito bem, cara. A gente pode ver que sim, cara, o quadrinho refletia o que tinha na época. Se a gente for olhar legal, a saga da Fênix Negra, por exemplo, ela explorava naquele momento ali os perigos do poder, né, da responsabilidade. Podia ser vista até como uma reflexão sobre a época da Guerra Fria, né? Aquele medo, o medo da proliferação nuclear, das bombas, né? Logo depois a gente teve lá também o Deus Ama e o Homem Mata, que abordou direto aquele tema da intolerância religiosa, e você vê que de tempos em tempos a sociedade vem trazendo isso à tona novamente, e foi publicado exatamente lá nos Estados Unidos em uma época que o fundamentalismo religioso estava bem no seu ápice, bem parecido com o que a gente está caminhando aqui no Brasil por agora, né, cara? E fora as minorias, né, cara? Quando apareceram ali as histórias com o Noturno, com Colossus, né, que ali especificamente eles representavam aquelas minorias étnicas, né, e culturais, um vindo de cada país, e o sofrimento que ali no caso eles eram mutantes, mas a gente pode espelhar por um imigrante, né, trazendo na época a necessidade da representatividade na mídia dessas pessoas que eram apagadas, né. Então eu acho sim, cara, X-Men é um propulsor de mudança, ele sempre pautou, na verdade ele sempre se espelhou na sociedade, mas ele também pautava o próprio quadrinho, se a gente for olhar bem, ele pautava no mundo real. Você pode comparar muito bem, né, cara, a luta dos X-Men aí pelos direitos civis dele,
inspirou muitos movimentos sociais na vida real. A gente pode dizer que sim, a luta pelos direitos dos homossexuais, das pessoas com deficiência, né? A mensagem de tolerância e aceitação que sempre teve lá no gibi, sempre tinha aquela mensagenzinha embutida, como se fosse a mensagem final do He-Man ali. Muita gente não enxerga isso, tem a galera que não sabe ler X-Men, ou lê e finge que não sabe, né, cara? E vai deixando passar. Eu acho que sim, os X-Men servem como modelo para os jovens, para a galera que se sente diferente, excluído, exatamente como o Vandeus falou, que não é nenhum, não está inserido, eu também não me sinto no direito, não estou inserido numa minoria perseguida, mas eu me via muitas vezes ali, né, cara? Então é a mensagem que eles deixavam, que era possível ser diferente e fazer a diferença no mundo. O Alan deu um exemplo legal dos imigrantes, que o próprio Claremont falou isso uma vez, porque ele nasceu na Inglaterra e veio morar nos Estados Unidos. E ele disse que toda a base dele que ele criou para esse tipo de preconceito, de discriminação, foi dele chegar nos Estados Unidos, na escola, pequenininho na escola, usando as roupas dos britânicos, que eles usavam tipo uns macacões com um suspensório, assim, que ele foi tipo ridicularizado na escola por se vestir como um britânico, assim. Então ele sentiu na pele que era o bullying que a gente viu em várias histórias dos X-Men, assim, aquela história clássica que é clássica, mas não muita gente conhece, assim, que é Novos Mutantes 45, que o Larry Bodin, um mutante que escondia os poderes e ele fez até piada sobre mutantes, com os novos mutantes, sem saber que todos ali eram mutantes. É tipo uma representação real do que muitos homossexuais sentem, assim, de tipo fingir que não e debochar de outros homossexuais, mas no fundo sendo, e acabando por se suicidar no final da história, assim. Então é uma história pesada e de uma coisa que acontece no dia a dia e que ali naquela história, por ser uma revista mutante, claro, usou dessa mesma metáfora, mas podia ser qualquer coisa, podia ser de imigrante a negro, a homossexual, a deficiente físico, o que fosse ali encaixava do mesmo jeito. Então, eu só para finalizar assim, eu acho que a mudança que vem havendo nos quadrinhos assim, eu acho sempre benéfica, assim. Todo mundo reclama muito, acabou com a minha infância, quero meus heróis de volta e tal. Isso existe desde sempre. Se você pegar as cartas que saiu na época da Giant Size e da Segunda Gênese, era a mesma coisa. Eu quero, volta o Homem de Gelo, volta Fera e Anjo. Isso aí não são meus. O próprio Kurt Busiek, ele escreveu uma carta falando que aquilo ali não era os X-Men dele. Então, e tanto que ele depois veio com a desculpa pro Roger Stern e pro Bunny para ele fazer o retcon da Jean não ser a Fênix. Então você vê que algumas coisas existem para sempre, assim. Essa próxima fase vai ter gente reclamando, mas eu só não gosto de pensar que a gente está andando para trás, assim. Eu não acho que a nostalgia pelo passado seja positiva nesse tipo de quadrinho, principalmente, assim, porque a gente daqui a pouco vai ter nostalgia que a gente tinha preconceito com negro, sabe? Então não pode pensar dessa forma, assim, que eu tenho muito essa impressão, assim, eu quero que o Hulk volte a ser igual era na época do Sal Buscema com o Bill Mantlo. Eu quero que o Capitão América seja igual era com o Mark Waid. Sabe? Não precisa ser. O Mark Waid, na hora que inventou o Capitão América dele, ele não estava se espelhando em ninguém, estava criando coisa nova. Na hora que o Peter David fez o Hulk ficar inteligente, ficar forte, ficar cinza, ficar burro quando se tornava o Bruce Banner, não foi se espelhando em nada, ele estava criando coisas novas. Então a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas essa nostalgia do X-Men 92, da animação, e essa própria animação do X-Men 97 agora, se espelhando nas revistas, eu acho um pouco até prejudicial pelo que o próprio Hickman disse quando entrou, que ele falou que queria criar Krakoa como um ponto de ruptura para os X-Men se tornarem uma coisa diferente no final. E o final tá chegando aí e parece que a gente tá indo pro caminho oposto, né? Não tá entrando em ruptura com nada e vai ser os X-Men fugitivos de novo, sem uma história nova, né? Parece que vai repetir um pouco de antes. Não que isso seja ruim, porque muitos, acho que estou me estendendo muito, mas só vou completar. Não que seja ruim você criar dentro de um mesmo conceito, igual tipo, hoje em dia
Se você falar que a Mônica e o Cebolinha, que o Garfield, que o Calvin e Haroldo têm a mesma temática desde 40 anos atrás, não tem problema nenhum. É bom do mesmo jeito. Mas eu acho que você poder arriscar com personagens que têm tanto a dizer e a mostrar e a serem representados por coisas que acontecem hoje, você querer voltar a uma ideia que remete aos anos 90, ou anos 2000, ou que seja até os anos 2010, a gente já está numa década nova, talvez não seja a coisa que vá atrair mais leitores, igual atraiu Giant Size, igual atraiu Morrison, igual atraiu Krakoa quando surgiu. Perfeito, cara, não tem o que colocar. Não tem, cara, pô, ficou ótimo isso aí, ficou perfeito. Não tem nem o que complementar. Sempre que houve uma mudança, sempre que houve um espelhamento na sociedade, o quadrinho sempre decolou, trouxe mais leitores. E do jeito que tu falou aí, cara, os quadrinhos estão lá atrás. Quem gosta daquela fase tá aí. Duvido que tu leu tudo até hoje. Entendeu? Se não gostou, volta lá, compra as edições clássicas, vai ler aquela época lá, fica preso naquela fase e seja feliz, cara. Lá tá bacana pro que você gosta, então. Deixa o X-Men seguir como sempre foi. Foi sempre seguindo, mudando, melhorando, algumas vezes não, então você volta um pouquinho, faz um retcon, mas a ideia é que seja assim mesmo. Antes um pouquinho da gente entrar aqui pra gravação, eu tava realmente dando uma olhada no Twitter lá e já começou o inferno, né, cara? Porque anunciou essa nova fase. Então daqui a pouco, quando sair, você for dar uma olhadinha lá, tá virado no salseiro aquilo lá, cada um dando as suas opiniões, chorando, tocando fogo em gibi na praça, por causa dessa Sendo que mudança. a gente já passou por isso, né? Exatamente. O Claremont já Uhum. virou de pernas pro ar nos anos 80. Daí, vamos lá, chama o Jim Lee pra fazer o Magneto vilão e a gente voltar pra escola de novo. Aí o Morrison vem e fala, não, vamos pôr todo mundo em roupa preta e vamos falar pra todo mundo que a gente é mutante aqui nessa escola. Aí vem o Joss Whedon e coloca todo mundo em colã de novo, né? Sempre parece que tem uma fase, assim, inovadora, para não dizer outro adjetivo, né? Ou disruptivo até. Aí a próxima fase vem puxar toda essa nostalgia, essa memória afetiva, né, dos leitores. Parece que a gente é sempre um ciclo de renovação e volta pro passado. Renovação, volta pro passado, né? Acho que talvez a gente só tá passando por mais uma, né? Eu acho que sendo bem feito, não tem problema nenhum, assim. Eu acho que o próprio Joss Whedon voltou. Eu gostei bastante do quando saiu, assim, acompanhar mês a mês o Surpreendentes X-Men era legal. Eu só acho que às vezes fica muito fechado no que o fã quer. A gente vê, tipo, meia dúzia reclamando, agora o Wolverine tá não sei o quê. Aí vai a editora e volta o Wolverine ao que era antes, sabe? Não, tipo, eu não gostei do Wolverine sem nariz, com garra de osso e sem nariz. Tá, mas eu não gostei, mas não quer dizer que aquilo ali não poderia render boas histórias. Sabe? O próprio Claremont, quando ele voltou pro X-Men em 98, ele escreveu 4 edições da revista Wolverine, as 125, 26, 27 e 128. Todo mundo esperando, ele vai voltar com o Adamante, vai voltar com o Adamante. O que ele fez? Jogou o Adamante no Dente de Sabre e deixou o Wolverine com garra de osso ainda. Todo mundo ficou louco assim, mas isso aí é muito mais ousado do que você fazer exatamente o que todo mundo estava esperando. Voltar com o Wolverine com garra de Adamante e dar porrada no Dente de Sabre e voltar a ser o que ele era antes. É arriscado? Ficou bom? Não ficou uma boa história. Mas foi uma ousadia por parte dele ali de fazer uma coisa que ninguém estava esperando. Aí chegou 2 anos depois, com o Wolverine Cavaleiro do Apocalipse, voltou a Adamante, passou mais 2 edições, ele era o mesmo Wolverine de sempre, igualzinho foi durante os anos 80 inteiros. Assim. Então, o que é melhor? Assim? Não existe o melhor ou pior. Existe a qualidade no que você vai fazer, o como fazer. O que vai fazer não interessa. Se você desse a ideia que o Hickman teve de transformar Krakoa e Protocolo de Ressurreição e os Cambal, se desse isso na mão de um roteirista ruim, meia boca assim, ia ser ruim do mesmo jeito, sabe? Não ia ser um clássico igual hoje Hoxpox é. Então as pessoas têm muito medo do novo e se apegam às coisas que ficam presas na memória deles, como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo. Mas vai lá para os anos 90, lê de novo lá, sei lá, uma história do Ben Rabi, que, sei lá, Aurora Rubra. É uma história horrível da Psylocke com uma tatuagem no olho. Não faz sentido nenhum aquilo do Arcanjo, mas
as pessoas pegam aqui, nossa, era os anos 90, muito bom, arte legal, não sei o quê, mas não era bom. Se você parar para pensar e analisar, não era bom. E algumas coisas hoje em dia de Krakoa não são boas também. Daqui a 30 anos a pessoa, nossa, Krakoa era a melhor coisa que existia. E hoje em dia tem um monte de gente hasteando que Krakoa é uma droga. Então é esse ciclo de nostalgia que mais me incomoda. Mas é engraçado, né? Essa mudança. Parece que a gente sempre lembra dessas coisas muito despirocadas dentro do X-Men, né? Esse podcast, ele nasceu de eu fazendo os reviews da Zep Collection. Então eu comecei a falar lá de 5 garotos obedecendo um professor na cadeira de roda. E o último podcast a gente tem que ir para um planeta lutar contra a Liga da Justiça Sideral para salvar nossa amiga que está possuída por uma energia cósmica do começo do universo. Tipo, não tem nada a ver com a ideia original, né? E bem que você falou, né? Eu também estava tentando convencer os meus amigos a começar a ler Krakoa. Eu falava, cara, os X-Men fizeram o crack, craquearam a imortalidade. É surreal mesmo, né? Mas por mais que tenha assim, um chiado, parece que é sempre lembrado dessas coisas escatológicas, né? A Era de Apocalipse. Todo mundo fala, oh meu Deus, a Era de Apocalipse é muito doido. A Dinastia M, né? Acho que sempre passa, a gente sempre vai passar por isso mesmo lendo os X-Men, né? E coisa ruim e boa vai ter sempre, né, cara? Se você pode falar assim, igualmente tem gente que adora Vingadores versus X-Men, tá? Dos anos 2013. E outras pessoas acham aquilo ali um lixo radioativo, assim. Mas aquilo ali existe, né? Tipo, faz parte da. Tipo, eu não gosto dessa ideia de headcanon, assim, de tipo, na minha cronologia não existe isso. Tudo que está na revista ali existe, tá? Então você pode não gostar, você pode ignorar, mas se um dia for cair numa prova e você falar que um dia aconteceu tal coisa, se está na revista ali, aconteceu. Não adianta falar que não, porque já foi escrito, então acontece. Não aconteceu. Temos que planejar nosso próximo passo. Faça o que quiser, meu chapa. Alguma coisa me diz que o professor quer ser encontrado enquanto ainda está respirando. O professor quer que trabalhemos em equipe. Onde a Wolverine vai? Seguir seu próprio caminho, como sempre faz. Eu sei como se sente, Wolverine, mas... Não sabe nada, homenzinho. Da próxima vez, eu usarei isto. Eu já aguentei você demais! Vamos lá. Vamos ver se você é durão quando não está dando ordens. Então é isso, pessoal. Comparamos a fase clássica, fase super lembrada aí de Chris Claremont tomando as rédeas da franquia. Gostei muito de ter esse time fascinante. O Alan e o Von Deus ajudaram pra caramba. Eu quase fiquei calado nesse podcast, porque essa galera sabe muito sobre X-Men e foi um prazer tê-los aqui. Então, Alan, diz aí, quais são os seus projetos que você tá tocando ultimamente? Cara, que bacana poder participar aqui, conversar um pouco mais sobre quadrinho, principalmente sobre os mutantes, né, cara? E aprender também, cara, que eu aprendi bastante aqui com o Von Deus, eu já aprendo com ele nas redes sociais e aqui foi só um complemento, foi um cursinho extra de verão. Bom, se você gostou de me ouvir aqui falando vários nada com nada, eu faço a mesma coisa lá no perfil HQ Pages no Instagram, onde eu faço review de consumo de quadrinhos, mostro lá o que eu leio e vai ser um prazer enorme ter você lá. Se você me ouviu aqui e gostou do programa, vai ser ótimo ter você por lá. Além disso, eu tô lá no HQ Corp Podcast, onde a gente tem episódios quinzenais falando sempre de uma edição ou um quadrinho que está sendo lançado, que inclusive teve a participação do Rodrigo aqui do Gibifire lá no episódio 112. Se tu não ouviu, corre lá para conferir. A gente falou sobre o Quarteto Fantástico e foi maneiro demais. Valeu pelo convite, espero poder voltar aqui mais vezes, galera. Eu sabia, Alan, que eu falo com meus amigos que eu tenho um amigo que escreveu um livro de X-Men. Bom Deus, fala aí do seu livro, cara. Não, meu nada, né? Primeiro eu quero agradecer o convite do Rodrigo aqui. Gibify é um podcast que é muito legal, assim, as pessoas devem sempre estar de olho no que está saindo. O livro, na verdade, é do Guilherme Smith, o projeto do livro é dele. Eu escrevi alguns capítulos, o Daniel do Poptopia, o Inácio do Fator X, o Henrique do Utopia X e vários outros influenciadores também escreveram lá. É um livro que conta um pouco da história, um pouco das questões que os X-Men abordam
e mostram o que os X-Men representam em vários pontos de vista diferentes. Então, o livro chama Olhares sobre os X-Men, porque são vários olhares, vários pontos de vista, vários tipos de pensamentos sobre vários pontos diferentes, personagens e artistas e criadores dos X-Men. Então, o livro está para sair agora, eu acho, já que esse mês que vem já deve estar nas mãos das pessoas. E é isso. Eu tô sempre no Fator X, eu participo lá com o Inácio de praticamente todas as lives que ele faz. Participo também bastante no grupo de WhatsApp lá, que a gente tá sempre, o Rodrigo lá tá lá também, a gente tá sempre conversando sobre todos os assuntos. Aonde me chamar, igual eu falo, se falar X-Men 3 vezes na frente do espelho, eu apareço num podcast atrás de você. Então, eu tô sempre participando do Daniel, no Papotopia, eu vou lá de vez em quando, no Jeepzinho, do Gio. Aonde puder, no próprio Utopia X também já participei algumas vezes. Então, eu só não tenho nada meu mesmo, eu tenho meu perfil do WhatsApp, do Instagram e Facebook, e eu posto algumas coisas, mas eu gosto mesmo de contribuir, assim, eu não gosto de ter uma coisa só minha, não, porque eu, sendo freelancer, eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Show de bola, gente. Tudo que eles falaram vai estar linkado aqui na descrição, tanto daqui no Spotify, tanto no Instagram. Não se preocupem, é só vocês dar uma olhadinha aqui embaixo, vocês vão achar essa galera que manja muito. Muito obrigado, gente, pela participação, e a gente se vê num próximo Chibi Talk. Grande guerreiro, né? Que tal nós o levarmos de volta em pedacinhos? Wolverine, não! O Ciclope tem seus problemas, mas ele não cheira como Lola. As chaves do quarto. E vou lhes comprar uma porta